Vamos falar primeiro sobre o Flamengo, né? O Flamengo que vive uma crise, aprofundou na crise, né? Depois dessa madrugada da carta aberta do Zico, pedindo demissão do cargo de diretor executivo do clube da Gávea, né? A crise já rondava o Flamengo e o Zico agora expôs tudo isso numa carta aberta. A gente tem aqui exatamente no site do próprio Zico, que é o Zico na Rede. Ele explica exatamente aí o porquê do seu pedido de demissão do Flamengo. Renato, o Zico já passava por um momento delicado, né, no Flamengo, né? O maior ídolo do Flamengo, são 4 meses apenas no comando da equipe. É uma enorme decepção, né, Robin? Uma enorme decepção, porque o tempo todo sempre se falou que o Zico poderia vir a ser a grande esperança do Flamengo, o homem que ia comandar o Flamengo a uma nova era, a era do profissionalismo, acabar com uma série de coisas que às vezes são mal explicadas na Gávea, tá? Mas, infelizmente, eu acho que houve erros de todas as partes. Houve erro da diretoria do Flamengo, que colocou o Zico para fazer uma coisa que não era a mais importante. Eu acho que o Zico deveria ter sido usado como um grande embaixador do Flamengo, como aquele cara que ia carrear recursos para o clube, emprestar a sua imagem de honestidade indiscutível, de ética, de exemplo, tá? E acabaram botando o Zico quase como um grande supervisor do futebol, o que eu acho que o desgastou muito. E, infelizmente, também o Zico não demonstrou a capacidade administrativa que talvez muita gente achasse que ele tinha. Não é tão simples assim. Gerir um clube de futebol não é tão simples. Não basta ter sido jogador de futebol. Jogador de futebol tem uma série de experiências, uma série de vivências importantes, mas não é tudo. É preciso de um pouco mais além disso. E eu acho que aí é que o Flamengo no Japão, errou. A experiência do Zico foi muito importante na organização do campeonato japonês, no desenvolvimento dos times, depois da própria seleção japonesa. Mas eu acho que é muito diferente você ter uma experiência no exterior, onde você faz uma reunião, chega-se a um acordo, as providências são tomadas e as coisas andam, e no Brasil, onde a tendência é que a administração ande sempre em elipses, né? Você discute uma coisa hoje, daí alguém discordou, daí você volta, aí você tem que fazer um convencimento. É um trabalho político extremamente desgastante. E é complicado, né, Sônia, até você fazer uma comparação do Japão com o Brasil, né? Quer dizer, você tem uma casa arrumada no Japão, uma mentalidade de sequência de trabalho que é muito o contrário do que a gente vê hoje em dia. E acho que tem duas coisas aí que são um pouco diferentes. Quer dizer, primeiro, que certamente no Japão o Zico foi cercado por profissionais de altíssima qualidade. Quer dizer, eles não conheciam a maneira de, vamos dizer assim, de organizar um clube de futebol, do lado de dentro do campo. E isso o Zico deve ter dado um show. Mas o trabalho executivo estava na mão de gente para fazer. Claro. Entendeu? Essa que acho que foi a grande diferença. E aí é que eu acho que deixaram o Zico na mão. Porque quiseram que ele fosse tudo. Foi assim, tipo, a Patrícia Amorim entregou o futebol pro Zico, oba, agora não me preocupo mais com futebol. Vou cuidar da sede social, da piscina. Mas é triste, né? Quando a gente pensa claro que a gente já estava sonhando com o Flamengo de novo, do tempo do Zico, do Júnior, um time que a gente respeitava as pessoas e não só o futebol. Claro. Além de que o futebol era extremamente respeitável no tempo deles, né? Claro. Mas, Sônia, você repara só, não é a primeira decepção do gênero. O Júnior já teve um cargo bem semelhante a esse na época que o Márcio Braga quis criar o tal do futebol, do Fla SA, e chamou o Júnior para ser o grande manager. E o Júnior esbarrou nos mesmos problemas do Zico. Questão política, questão de interesses outros, tá? E também um pouco de falta de experiência no lado administrativo. Uma coisa é o cara conhecer do campo para dentro, outra coisa é conhecer do campo para fora. Agora, por que a gente não pode profissionalizar os clubes como a gente vê lá fora? Quer dizer, você tem... Como é que o Leonardo foi diretor técnico do Milan durante tanto tempo? Quer dizer, como é que isso é viabilizado lá fora e não se consegue viabilizar aqui? Você pegar o grande talento de quem conhece o esporte e juntar isso com grandes talentos administrativos. Isso é que eu acho que falta aqui, entendeu? Na verdade, quando a gente acaba escolhendo um jogador, uma figura, um grande talento, um carisma enorme como o Zico, a gente acaba meio que querendo que ele faça tudo. E eles não estão prontos para fazer tudo, eles precisavam ser suportados. Lá fora, com certeza, isso acontece. O cara usa o carisma e suporta. E até vai preparando, a ponto de você ver, o Platini virou o presidente da... Como é o nome? Agora me fugiu o nome. Enfim, da Federação Europeia de Futebol. Entendeu? Então, essas coisas você prepara a pessoa, mas você suporta. E eu acho que no Flamengo entregaram o Zico, jogaram o Zico no meio da arena e disse assim, agora você mata todos esses leões aí, inclusive os da área que você não conhece. Aí é complicado. Vamos ver a repercussão então aqui nos jornais brasileiros. Olha só a capa do Dia. Colocamos aqui na internet o Dia. Zico cai. Decisão que foi tomada nessa madrugada, decisão do Zico, né, na sua própria página da internet, né? A decisão foi tomada 1h da manhã. Portanto, né, os jornais já estavam impressos, os jornais
A maioria dos jornais já estavam impressos e não dão essa notícia, mas obviamente a internet já vai veiculando. E a gente também tem aqui a coluna do Renato, né, para falar não só mas das anterior à queda do Zico, né? Assim como, né, todos os outros jornais, que fala sobre outras coisas, sobre a situação que até ontem era mais discutida, da situação do Silas, né, no Flamengo, né, onde o Vitorino Sherman nos avisou até durante o programa, né, que o Silas seria mantido pelo Zico no cargo, o Silas permanecia. E você falava daquela possível problema que o Silas criou depois da declaração que ele fez em relação ao Jean sobre... Aliás, o Silas foi, vamos dizer, o problema do Silas foi a pá de cal para a saída do Zico. Porque todo mundo era favorável à demissão do Silas. E o Zico acabou bancando a permanência do Silas e, com isso, acho que sofreu o desgaste final e acabou resolvendo entregar o cargo. Só acho que o Zico entregou o cargo num péssimo momento, né? Na véspera de um jogo importantíssimo com o Botafogo. Se o ambiente já estava ruim, agora está 10 vezes pior. Eu acho que talvez ele veio, na minha cabeça, ele deveria no mínimo ter esperado o jogo com o Botafogo, terminado o jogo com o Botafogo, independentemente do resultado, aí sim convocava a imprensa e dizia, olha, estou saindo por isso. Enfim, mas é uma decisão dele, eu acho que a gente tem que respeitar também. Repercussão internacional, na principal revista, talvez, aí, né, do futebol no exterior, na 442, né, Zico quits as Flamengo Director, né, o Zico pede demissão do cargo de diretor executivo do Flamengo, né? A nossa produção tentou conversar com o Zico, mas o Zico não... Deixamos vários recados, mas o Zico não atendeu à redação Sport TV. O Zico estava muito abatido ontem. Imagino. Inclusive, ele não quis falar sobre a manutenção do Silas. Quando ele deveria falar, ele botou o vice de futebol para falar. E aí tem até uma matéria no Lance hoje interessante, que já quase antecipa a queda dele. Uma reportagem, não uma entrevista do próprio Zico. É uma entrevista de 3 perguntas, mas importante porque ele diz, olha, realmente esse amor está acabando. E aí o repórter até pergunta, mas o Silas, não quero falar sobre o Silas. Ele abre a entrevista perguntando sobre o Silas, ele evita esse comentário. E depois ele diz, esse amor entre eu e o Flamengo está acabando, e se acabar é de vez. Não é de vez. Quer dizer, o Zico foi e sempre será o maior ídolo da história do Flamengo. Entendeu? Isso aí, eu acho... O Júnior sofreu esse desgaste quando saiu do Flamengo também, e continua a ser um tremendo ídolo da torcida. Uma coisa é o jogador, outra coisa é o dirigente. São coisas completamente diferentes. E é preciso muita coragem também, né, Renato? Para você descer daquele ponto de ídolo, né, do pedestal que o Zico sempre teve e provavelmente vai continuar tendo no Flamengo também, e assumir um cargo onde você ia ter que apagar vários incêndios, você falou, quer dizer, caso Bruno foi um deles, o acordo do CFZ com o Flamengo foi outro. Obviamente, as contratações equivocadas do Flamengo nessa reta, no meio de um campeonato onde você não consegue parar de domingo até quarta-feira, outra, e a campanha, obviamente, do clube, né? Quer dizer, eu acho que os resultados em campo também não conseguem da gestão isso. do Zico não são bons. Decididamente não são bons. É claro que a culpa não é só dele, mas não são boas. As contratações foram muito ruins, entendeu? Foram demoradas. Eu até brinco, o título da minha coluna é Cowboy Lento, porque eu digo que o Flamengo hoje em dia, se vivesse no Velho Oeste, estava morto. Porque demora tanto para sacar que entra outro e pum, e mata. E várias... O Flamengo tentou o Montilho parou no Cruzeiro. O Flamengo tentou o Emerson parou no Fluminense. O Flamengo tentou o Rafael Sobres está no Internacional. Enfim, até na minha coluna eu faço uma lista. O Flamengo reagiu muito lentamente a tudo. E nisso o Zico tem uma parcela de culpa.